aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Quando vocês pensam que as revelações da Folha de São Paulo já estão causando confusões suficientes, eis que chega Elon Musk para causar mais confusão ainda. Gente, para quem ainda não tá sabendo, no dia de ontem, o Elon Musk, os perfis oficiais do Twitter vieram a público, já virou até notícia internacional também, para falar que o Twitter vai encerrar as operações no Brasil. Não significa que as pessoas vão perder o acesso à rede social. Talvez isso aconteça, talvez, a gente não sabe ainda. Mas tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, sobre a situação, tentar entender, ver os pontos aí do senhor Musk, alguns comentários que rolaram nas redes sociais. Possivelmente devemos ver mais comentários aí ao longo do dia de hoje, talvez hoje ou então amanhã, de jornalistas. Mas tem muita coisa pra gente falar nesse primeiro bloco e também falar sobre algumas coisinhas que envolvem o Twitter, não só no Brasil como no mundo. E eu quero mostrar um vídeo pra vocês nessa primeira parte, que vai fazer muito sentido com tudo que tá acontecendo no Brasil. Talvez alguém tenha até visto. Ele rolou recentemente, envolve aí uma pessoa famosa falando sobre recados que ele recebeu, estaria numa lista, uma lista muito perigosa. Aí depois, o tema que não tem como não falar dele, parte 6 do Verdivaldo e o Serapião da Folha de São Paulo. E a parte 6 é tensa, a parte 6 é tensa. A parte 5 ali, a questão da obra, ali foi pouca coisa. Hoje tem muita coisa pra gente comentar. Eu não vou adiantar o que é, quem viu, saiu 11 horas da noite de ontem, então a confusão só deve começar no início da manhã, não vi nenhum Goni Perfil comentando até então. Depois para eu comentar sobre algumas coisas que rolaram no Brasil, né? Silvio Santos faleceu, comentou as coisas rápidas e eleição acho que não vai ter hoje, graças a Deus que eu não aguento mais. Mas começando aqui, depois dessa longa introdução, trazendo já até a repercussão internacional, saiu no The Guardian também, saiu nos jornais americanos, peguei aqui a BBC mesmo, oficial, não é a BBC Brasil. X, né? Não gosto do X, gosto do Twitter. Twitter suspende negócios no Brasil por causa de censura. É assim que a BBC Internacional noticiou. Você pode pesquisar também nas outros portais. Tá mais ou menos nesse tom. Mesmo que a galera não goste muito do senhor Musk. Aqui é a postagem do perfil oficial, né, de relações governamentais aí do Twitter. Eles pontuaram, né? Era 11h42 da manhã ontem. Noite passada, aqui não é nem tradução. Aqui essa parte em português da nota foi escrita por eles mesmos. Noite passada, o cara lá ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos na corte não terem sido ouvidos, do público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, ele optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade, segundo a turma, né, é do cara lá. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Enfim, né? Democracia ou ele. Tem que escolher um das duas. Essa aqui foi a nota oficial. Óbvio, já foi aquela confusão. Gente de esquerda comemorando, dando, né? Já vai tarde. E o povo na direita falando, minha Nossa Senhora, o que é que tá acontecendo no Brasil? O próprio Elon Musk veio 3 horinhas depois, 2 da tarde. A decisão de fechar o escritório do Twitter no Brasil foi difícil, mas se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta, ele coloca entre parênteses ilegal, e entrega de informações privadas, né, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. Vou continuar, que daqui a pouco eu passo a impressão que eu vi ontem e achei interessante. Guilherme Amado, né? O Guilherme Amado é uma bênção.
Credores do Twitter no Brasil pedem bloqueio de contas de Elon Musk. Eu tinha visto a postagem que motivou o Guilherme Amado a fazer essa nota muito antes. Sabe, credores. Ainda colocando no plural, né? Credores. Não, assim é como... Nossa, né? Tem muita gente aí que o Elon Musk tá devendo dinheiro. Nossa, todo mundo foi na justiça contra o Elon Musk. Mas aquela nota é importante. Que é pra dar ideia, né? Que Elon Musk é um caloteiro, safado, descarado, não gosta de pagar os outros, muquirana. Aí tá ali, né? Advogado já anunciou empresa na Justiça de São Paulo para receber valor a que tem direito, tá? Advogado. E tinha que ter um S, não, amado. Credores, né? Cadê os outros credores, além do advogado? Esse advogado ele é bem conhecido no Twitter, é um militante, mas militante pra valer, né? Ele gosta de um L, dobrado se puder. Credores do Twitter no Brasil foram surpreendidos pelo anúncio do encerramento e já começaram a ir na justiça para garantir o pagamento das dívidas. O advogado João de Senzi, que representa influenciadores, apresentou o pedido à nova Vara Civil de São Paulo para bloquear as contas da empresa. Aí tá aqui, ó. É essa postagem que ele fez na rede social. Urgente. Solicitei ao tribunal bloqueio de contas bancárias da Elon Musk. Acabei de protocolar no tribunal o pedido para bloquear as contas bancárias. Solicitação visa garantir as obrigações que o Twitter ainda possui no Brasil, principalmente para com os nossos clientes. Eu vi alguém comentando, aí ele falou, se tiver, então me paga aí 70 mil. Alguém comentou, cara, tu vai mandar bloquear a conta, porque vão te ouvir. Aí parece que os valores giram em torno de 70 mil reais. Mas enfim, eu tô procurando os outros credores que ainda não apareceram. O grande João de Senzi já apareceu. Aí pegando ele, nosso militante aí, né, que ganha destaque na coluna do Guilherme Amado, após, naquele mesmo tweet que o perfil oficial, né, das relações governamentais comenta suas motivações para encerrar sua operação no Brasil, tem um tweet na sequência onde eles colocam lá trechos, né, da peça jurídica que eles receberam lá, né, da solicitação, e o João de Senzi vai comentar, ele vai comentar. E eu não sei porque o Guilherme Amado não soltou nota sobre isso, que eu acho que era muito mais interessante. João de Senzi, um advogado, bem de esquerda, para valer, que adora um militante. Eu tenho 13 anos de prática jurídica e eu nunca vi uma decisão judicial que determine um afastamento de um diretor de uma empresa privada, né? Aí você vê aqui, né, na petição, imediato afastamento da direção da empresa. É o Brasil. É o Brasil, né? O Brasil tá muito emocionante, muito emocionante. O perfil da Investor comentou sobre isso também, o Renato igualmente. O Investor diz, né, que, cara, a decisão na petição, né, afastou do cargo a presidente de uma empresa privada, representante legal do Twitter no Brasil. Ainda existe alguém com notório saber jurídico no Brasil? E o Renato fala o seguinte, rapaz, isso deveria ser um risco a ser precificado pelo mercado de capitais? Ou a CVM só serve para fazer cumprir a agenda ESG? Que para e pensa, gente. Toda decisão, ela pode gerar precedente, né? O precedente. Pode gerar um precedente. Imagina no interior do Brasil. Quem sabe que às vezes acontece muita coisa e não ganha as páginas dos jornais. Quando muito tem o jornal local, que é daquele jeito, né? Quem é do interior sabe aí como é o jornal local. Sempre tem aquele... Enfim, não vou falar sobre isso. Então imagina lá, às vezes o cara faz uma coisa, aciona o judiciário, aí tem aquela confusãozinha, o cara dá canetada e, sei lá, pode sabotar uma empresa, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Você pode ter, sei lá, algum tipo de denúncia, tem coisa aí o juiz entende, não, nesse momento eu vou afastar a presidência da empresa. Cara, você tá começando a se entrar numas searas, não sei, né, que não parecem comuns, né, segundo o João de Senzi, né, um advogado de esquerda, então eu acho que é um cara muito inteligente, porque se você é de esquerda, você é inteligente. Ele disse que tem 13 anos de prática jurídica e nunca tinha visto. Eu também nunca tinha visto algo assim, mas pode ser que tenha. Mas são os desdobramentos de tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos.
O Oliveira, em 2 linhas, me botou pra pensar, mesmo sem precisar escrever o pensem nisso, né? Eu acho uma linha só era o suficiente. Se apenas o Twitter disse não, eu também falo, não, isso aqui não, eu vou pegar minha malinha, botar debaixo do braço e eu vou embora. As outras estão colaborando. Acho que não precisava nem um ponto. Deixava interrogação, né? Não vou afirmar. O Twitter disse não. E as outras? Porque tem coisa que realmente pode estar restrita ao Twitter, alguma postagem, algum vídeo específico, tudo mais, né? Etc. Mas a gente fica nesse questionamento. Será que não é só o Twitter? Ou tem solicitações também que chegam para outras redes? E a coisa tá de boa. Ninguém tá reclamando. É bom pensar nisso, né? Pensar nunca é demais. Isso daqui é um print. Não é 2 prints diferentes. É um print só. Esse print aqui não tem nenhuma edição. Esse print aqui, ele está do jeito que, se você for na página oficial do ministro de Lula, que tem a foto de perfil com Lula, Paulo Teixeira, ele fez um tweet ali embaixo. Ele nem apagou o tweet errado e consertou. Ele não sabe escrever nem tchau em inglês, que é bye. Ele botou Bibi. Bibi Elon Musk. Eu falei, Bibi é o que tá buzinando, né? Bibi. Aí depois ele voltou, bye bye. Vai ter petista que vai falar que foi o corretor. E o povo curte. Tem gente que curte, ainda comenta, isso aí mesmo, ministro, vamos que vamos, etc. Aí a Tsuki fala, né, rapaz, eu fui atrás porque eu achei que fosse mentira. Ele realmente escreveu Bibi, não apagou até agora e dobrou a aposta. O cara ainda marcou o Elon Musk. Como pode dar tchau pro dono da casa? O cara é o dono da rede, ele não vai embora da rede, ele só fechou a operação no Brasil. Tu recebe tchau de um petista que ainda escreve tchau errado. Cara, é surreal o que acontece no Brasil, gente. E isso daqui é ministro de Estado. Isso daqui é ministro. Não é um secretário, não é só um deputado, é um ministro. A gente viu aí no desdobramento da tragédia que aconteceu no sul do Brasil, né? O leilão do arroz. E Paulo Teixeira, ele aí junto e o Fávaro. É os 2 ministros que cuidam dessas coisas. A gente ouviu falar muito aí da Conab também nos últimos tempos. Toda ali a cúpula da Conab só chegou onde chegou graças ao Paulo Teixeira. Aí você vê, muda as confusões, mas são as mesmas pessoas. E ela, toda a confusão que as pessoas entram, né? Essas mesmas pessoas sempre acabam criando mais confusão. Solução que é bom nada. Antes de avançar aqui, para falar ainda de tweet de Elon Musk, eu teve um comentário, eu até comentei no canal secundário, o pessoal comentando o seguinte, que o Twitter pode ser banido do Brasil? Pode. Mas olhando pela ótica de que o Twitter hoje, ele tem uma importância não só econômica, não só informacional, mas ele tem uma importância política. Talvez não seja nem sábio, né, retirar o Twitter do Brasil. Não dá para você negar que ao longo da história humana, principalmente nas últimas décadas, algumas nações, né, principalmente a turma aí do Partido Democrata, né, um grupo dos Estados Unidos, eles gostam de criar confusões ao redor do mundo. O pessoal chama de revolução colorida por aí, né? Algumas desestabilizações, confusões psicológicas. E o Twitter, ele tem um papel nisso. Eu não acho que a turma do Biden ia ficar feliz se o Twitter não estivesse funcionando no Brasil. Não tem rede social similar ao Twitter. Não tem. Então, eu acho que para passar algumas mensagens, algumas coisas, eu acho que desagradaria muito. Eu não sei se o governo brasileiro... Eu não posso estar muito errado. E eu acho que eu posso estar errado no sentido de achar que não vai cair. Mas acho que se porventura derrubarem o Twitter, eu acho que não vai pegar bem pro Brasil. Não vai pegar bem pro Brasil. Eu acho que o chamado Deep State americano não gostaria de ver isso acontecer. Quero ver aí o desdobramento dessa questão do Elon Musk. Eu acho que é uma rede social que tem a participação dela na política é muito relevante. Acho bem improvável. E por mais que o Elon Musk seja pra gente um cara aí, né, pró liberdade de expressão, tá apoiando o Trump, tá mais à direita, o
Elon Musk é um cara que ele transita bem independente do partido, né? Ninguém, em sã consciência, vai achar que o cara pode nascer em Washington, sabe, no colo do Abraham Lincoln. Ele não vai colocar um satélite no espaço só porque ele tem um foguete. Primeiro, até para ter um foguete, não é assim. Ele não é um produtor de carro, ele está produzindo satélite, está produzindo foguete. Então, você tem assim, uma relação um pouco mais próxima com alguns setores, né, do Estado. Inclusive, a própria SpaceX tem também algumas parcerias com a NASA. Então, não é um negócio assim tão trivial. Mas eu quero ver para onde vai essa confusão no Twitter. Mais uma, porque a coisa no Brasil tá sempre calma. Aí a Folha de São Paulo, agora de manhã, teve um advogado ontem, eu não vou nem falar o nome dele. Não sei se é advogado ou cientista político. Ele é especialista na extrema-direita. Ele estuda o bolsonarismo. Falou cada coisa, assim, sensacional. Foram vários RT nos diversos comentários que ele fez. Chegou a bater boca com algumas pessoas. Enfim, ele é um dos especialistas que a Folha de São Paulo chama. E aí, para quem, né, tem um pouco mais de tempo aqui, eu sempre falo, ó, apareceu uma nota que fala sobre rede social, e são notas que estão falando dos problemas, dos riscos, do problema, desinformação extrema-direita, mas sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. É aquela prova de matemática que você não precisa nem saber fazer a conta. É múltipla escolha. Você olhou, pode ter certeza. Especialista pode marcar a opção que está escrito ITS e NetLab. E em termos de instituições de ensino, o UERJ e o FRJ. Mas pode marcar. Nem ler. Não precisa nem ler, pode ler a matéria, porque ler pra você ter o conteúdo. Pode marcar. Assim, no ABCDE, procura onde está o UERJ e o FRJ, depois ITS NetLab. As pessoas que estão aqui da UERJ. E quando você vai no Twitter, o pessoal está comentando sobre isso, comentando sobre o X, o pessoal está falando dos ataques da extrema-direita contra o NetLab. É previsível. A coisa é extremamente previsível. Aí estão dizendo que a desobediência do Twitter, né, do Elon Musk, viola a justiça em um momento sensível, perto das eleições. Meu Deus, é muita sensibilidade, né? O Estado Democrático de Direito está sempre em risco. Aí a Folha foi atrás dos representantes legais e o Elon Musk não é bobo. Não é bobo. Tá só com o escritório de advocacia do Brasil dessas questões, né? Principalmente os investidores internacionais, que é o Piero Neto. Piero Neto tem dossiê histórico, a gente já se deparou com o Piero Neto, né, em coisas muito intrigantes. Que vai do Dulles, é a questão dos Rothschild. Então, tá aí, né? A respeito do descumprimento da decisão, a Folha entrou em contato com a assessoria do Piero Neto, representante legal do Twitter no Brasil, e disse que não comentaria o caso. Quero ver para onde vai essa confusão. Aí, para falar do Twitter, voltando só uns diazinhos atrás, para vocês não ficarem se achando, a gente tá no Brasil, somos o ponto fora da curva. Calma, não vai se achando assim não. Beleza que tem coisa que só rola no Brasil. Vocês devem ter visto, né, o Elon Musk entrevistou o Trump, fizeram um bate-papo no Spaces. O Elon Musk noticiou um tempo antes, aqui foi a postagem que ele fez, né, um dia antes, aqui ó, live, né, conversa entre Trump e Elon Musk. E o Elon falava, entretenimento garantido. Pode vir que você vai se divertir. Vai ser uma festa. Quando Elon Musk fez essa postagem, em paralelo a algumas coisas que estão acontecendo na Europa, em especial no Reino Unido, eis que vem o petista europeu Thierry Breton. Ele é o representante aí, basicamente, dessa questão do setor de regulação de rede social e tudo mais, né? Que lá na União Europeia, a DSA, que inclusive a lei que foi utilizada como base para tentar montar o PL 2630. Um dos principais responsáveis pelo PL 2630, né? O responsável intelectual, que até agora está na mesma banca do Walfrido Vardi. O Walfrido Vardi, esse aí agora, que das emendas que o Flávio Dino suspendeu, ele assina a peça junto com Pedro Serrano, Valdir Simão, Rafael Valim. Então o Ricardo, ele também está nessa banca de grandes advogados agora. E ele mesmo conta isso na entrevista para Globo. Não que ele está nessa banca de advogados, mas que ele ajudou na confecção do PL 2630, ele se baseia, né? Professor
dá aula na Alemanha, um cara porreta. Aí o senhor Thierry falou o seguinte, ó, com grande público vem maior responsabilidade. Incorporou o tio Ben do Peter Parker, né, do Homem-Aranha. Como há risco de amplificação de conteúdo potencialmente prejudicial na União Europeia, em conexão com eventos de grande audiência ao redor do mundo, enviei uma carta para o Elon Musk. Aí eu quero ver essa carta com vocês, né? Aqui está a tradução dela, tradução do Google. Ali está a carta original em inglês. Ô, Elon Musk, tô descrevendo aqui, cara, no contexto dos eventos recentes no Reino Unido, tá lá um quebra-quebra, em relação à transmissão planejada, né? Ou seja, a conversa dele com Trump, entre um candidato presidencial dos Estados Unidos e você, que também estará acessível a usuários do Reino Unido. Olha só, Elon Musk ia fazer uma live com Trump. O cara na Europa tá preocupado. Por quê? Porque o europeu vai poder ouvir. Ele vai poder ouvir se ele quiser. Será que o Thierry mandou essa mesma carta para outras plataformas? Porque tinham pessoas reproduzindo ao vivo em outras plataformas, nas mais diversas. Inclusive no Facebook, no Instagram, tudo mais, no YouTube. Entendo que você está atualmente conduzindo um teste de estresse na plataforma. Nesse contexto, sou compelido a lembrá-lo das obrigações de diligência devida estabelecida na Lei de Serviços Digitais, a DSA, conforme delineado em minha carta anterior. Como a entidade que controla uma plataforma com mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo, dos quais mais de um terço na União Europeia, onde foi designada como uma plataforma online muito grande, você tem a obrigação legal de garantir a conformidade do Twitter com a legislação da União Europeia, em particular com a DSA na União Europeia. E isso inclui garantir, por um lado, que a liberdade de expressão, de informação, incluindo a liberdade de mídia e pluralismo, sejam efetivamente protegidas e, por outro lado, que todas as medidas proporcionais e eficazes de mitigação sejam colocadas em prática para impedir a amplificação de conteúdo nocivo em conexão com os eventos relevantes, incluindo transmissões ao vivo, o que, se não tratado, pode aumentar o risco do Twitter de gerar efeitos prejudiciais no discurso cívico e na segurança pública. Aí eu pergunto para vocês, como é que a União Europeia vai conseguir calcular esse nexo causal? Teve um bate-papo ao vivo entre o Elon Musk e o Trump e Brandon que mora em Leicester, no interior da Inglaterra, nem sei se é lá. Ele tava no bar, pediu uma linguiça, pensando no Chico Linguiça do MBL, comeu a linguiça e engasgou, porque ele ouviu uma piada do Elon Musk. E aí agora? Quem é que vai pagar o plano de saúde dele, hein? É assim um nexo causal? Né? Ele deu risada da piada e engoliu a salsicha, né? Entalou com a salsicha na boca. Rapaz, tá uma loucura o mundo. Esse aqui é o mundo. Essa é a nossa democracia liberal, né? Esse é o sistema amplamente defendido. As democracias liberais. Se você tá contra isso, você é golpista. Isso é importante no contexto de exemplos recentes de distúrbio político causados pela implicação de conteúdo que promove ódio, desordem, incitamento à violência a certas instâncias de desinformação. Isso também implica, viu, Elon Musk, informar as autoridades judiciais e administrativas da União Europeia sem demora indevida. Então veja, o Brasil não está sozinho nisso, tem pressa, tem que responder às autoridades com velocidade. Ai de você que seja lento. Sobre as medidas tomadas para cumprir suas ordens contra o conteúdo considerado ilegal, de acordo com a legislação nacional da União Europeia. 2. Tomar medidas tempestivas, diligentes, não arbitrárias e objetivas mediante o recebimento de notificação de usuários considerando certo conteúdo ilegal. Ó, esse aí é legal, bane ele, tira ele daí, ele tá mandando. Informar os usuários sobre as medidas tomadas após o recebimento da notificação relevante e relatar publicamente sobre as medidas de moderação de conteúdo. Nesse contexto, eu quero observar, você, Elon Musk, que as obrigações da DSA se aplicam sem exceções ou discriminação à moderação da comunidade de usuários do conteúdo do X, né, do Twitter. Como você sabe, processos formais já estão em andamento contra o Twitter, né, sob a DSA. Já estamos processando você, viu? Só para lembrar, viu, Elon Musk? Tá achando que você tá... Ai, inquérito, sendo investigado. Aqui também, viu? Aqui também o Twitter está sendo investigado. Essa plataforma de mentiras.
notadamente em áreas ligadas à disseminação de conteúdo ilegal e a eficácia das medidas tomadas para combater a desinformação. Eu já vi isso em algum lugar. Como o conteúdo relevante está acessível aos usuários da União Europeia e sendo amplificado também em nossa jurisdição, não podemos excluir potenciais impactos na União Europeia. Portanto, estamos monitorando os potenciais na União Europeia associados à disseminação de conteúdo que possa citar violência, ódio, preconceito, em conjunto com grandes eventos políticos ou sociais ao redor do mundo, incluindo debates e entrevista no contexto das eleições. Mas veja só, rapaz. Elon Musk convidou a Kamala. Eu espero que ela aceite. E se a Kamala aceitar, eu espero que o Thierry aqui mande uma carta desaforada pela Elon Musk igual essa. Falou, olha, moço, você vai entrevistar a Kamala? Cuidado aí, viu? Que você conversar com ela, se der ruim, a gente vai lhe meter na cadeia. Democracia liberal. Esse é o grande sistema, né, do mundo ocidental. Só não vê quem não quer. Essa história de mocinho versus vilão, gente, eu tô vendo cada vez mais por engodo. É um puro teatro. Permita-me esclarecer que qualquer feito negativo de conteúdo ilegal do Twitter na União Europeia que possa ser atribuído à ineficácia da forma como o Twitter aplica as disposições relevantes da DSA pode ser relevante no contexto dos processos em andamento e da avaliação geral da conformidade do Twitter com a legislação europeia. A dependência não ser banido daqui. Portanto, eu exorto você a garantir prontamente a eficácia de seus sistemas, meus serviços e de seus servidores. Estaremos extremamente vigilantes a qualquer evidência que aponte para violações da DSA e não hesitaremos em usar todas as ferramentas à nossa disposição, incluindo a adoção de medidas internas, caso seja necessário, para proteger os cidadãos da União Europeia de danos graves. Ele vai fazer entrevista com o Trump. Essa questão eleitoral é muito preocupante. Vai que o Trump fala de imigração. Tá tendo aqui um problema agora de imigração. Então, entendendo que é uma crise. Por quê? Porque o Trump falou, o cara ouviu, e agora tem uma revolução acontecendo na União Europeia. Olha esse tweet. Aqui é o governo, né? O governo da Inglaterra, que mudou agora, o PT tá no poder, o PT venceu, o PT, né? Sempre é o PT. Padrão, existe um padrão. O PT venceu, o Lula, inclusive, chamou o líder do PT de lá para participar daquele evento que o Lula quer fazer com os grandes democratas do mundo para combater a extrema-direita, né? A união dos democratas com a extrema-direita, em paralelo à reunião da ONU, que vai ter lá em Nova York. E aí o bicho tá pegando lá no Reino Unido, né? Olha a postagem. Pense antes de postar, viu? Pense. Porque você pode ser responsabilizado. Suas ações online têm consequências. Tem gente que foi presa por postagens online. Tem gente que recebeu polícia na casa. Esse é o mundo que estamos vivendo. A questão da defesa das liberdades, ela nunca esteve tão em destaque e não tem que desaparecer. Mas isso também não significa que a gente não precisa prestar atenção em outras agendas e outras pautas. Mas só para vocês baixarem a bola, vocês às vezes ficam se achando, estamos no Brasil, somos os melhores, ninguém faz o que a gente faz, o roteiro do Brasil é melhor do que Hollywood. Calma que o mundo tá estranho. Terminar isso aqui pra gente ir pra parte 6. A parte 6 é tensa, viu? O Verdivaldo, rapaz. O Verdivaldo meio que levou pro pessoal, velho. Esse Verdivaldo tá de brincadeira. Mas vê isso aqui antes. Rica Perrone vocês conhecem, né? Ele participou de um bate-papo na Jovem Pan com um pilhado. E mais uma pessoa que eu não lembro. Capaz vocês terem visto esse vídeo, mas eu vou dar play. Eu acho que esse recado do Rica Perrone, no contexto de tudo que está acontecendo no Brasil, desde essa saída do Twitter, a questão da Folha, eu acho que tem tudo a ver.
Pior que não. Eu tento me controlar algumas coisas, mas pela Jovem Pan não. Pela Jovem Pan é só futebol. Mas você tem uma emissora, né? Tipo, você tem uma casa e tal. Eu tô que nem um monarca aqui, irmão. Basta um tiro de canhão aqui no meio da minha testa que eu tô morto. Então, eu dei uma segurada lá com o programa e tal. Mas não por cancelamento, por medo judicial mesmo, entendeu? Pelas coisas que têm acontecido no Brasil que eu não concordo muito, mas... Eu acho que o cancelamento, como eu diria o Emílio, tá ficando fora de moda, né? Mas já deu um saco essa história, né? Já deu muito no saco. Você até falou dessa situação, né, do Emílio, que a gente pode até falar um pouco mais pra frente. Mas vem cá, ele quer falar de esporte, claro que hoje ele tá focado nessa situação e eu entendo. Eu também até já criei um canal à parte de esporte, pra eu falar só de esporte, porque eu acho que a gente também tem esse viés. E a galera cobrava também, né? Teu A posicionamento. galera briga comigo, cara. Fala, pô, a Mirella continuou falando, você parou depois da eleição. Eu falei, pô, que eu recebi uns recadinhos aí, cara. Me avisaram que eu tava na mira. Mas você chegou a... Segurado? Mas você chegou a receber esse recado mesmo, assim? Das partes Não mais... escondi, não. Eu parei com o cara tapa porque quando acabou as eleições, eu achei que as coisas iam voltar ao normal, razoavelmente, né? E não acreditava muito nesse negócio de que ia rolar censura, perseguição, sabe? Assim, não acreditava muito nisso, não. Eu falava, pô, pode ser que sim, mas sei lá, o Brasil, né? Nunca foi muito disso e tal. Beleza. E aí, porra, um deputado de esquerda, meu amigo, me chamou e falou, deixa eu falar uma parada, tu tá na lista. Desculpa, o primeiro foi um de direita. Eu falei, o cara tá viajando. Aí o outro falou também, porra, tu é um dos caras que tá na mira. Eu falei, que isso, cara? Pô, não faço mal pra ninguém. Ele falou, não precisa fazer mal, basta incomodar. Aí quando um de esquerda falou isso pra mim, eu falei, parou, porque se eles dão um tiro em mim, como eles deram no Monark, ou seja, pessoa física, eles não dão um tiro no meu canal do Canadá, eles dão um tiro na pessoa física, aí eu tiro o meu futebol, entendeu? E aí eu fico, não tenho o que fazer. Então eu falei, pô, eu não posso me dar o luxo de correr o risco que o Monark correu, por exemplo, de um cara me tirar a rede social. Você, por exemplo, se tirarem a tua rede social por algum motivo, tu tá lá na Jovem Pan ganhando, eu fazendo o teu trabalho. Pô, o meu é 100% eu. Então se me tiram que nem tiraram o Monark, você tá proibido de falar, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, eu rodei pra tudo, brother, até futebol. Então eu falei, cara, vou dar uma segurada, deixa esse país dar uma diminuída aí nessa loucura que tá. E não aconteceu, né? Não diminuíram. Rica Perrone, que é uma pessoa conhecimento político bem raso. Não é pra diminuir ele. Você vai entender qual é o meu ponto. Não é um cara com conhecimento político, sabe? É um cara com conhecimento político raso. Não é um cara que o ponto principal do seu trabalho é fazer análises políticas, grandes revelações, né? Notícias assim que, né, fazem o Brasil tremer. Não, nada disso. Nada disso. Ele fala de futebol. Ainda assim, ele falou, cuidado aí, viu? Cuidado aí, viu, Rica? Liga, viu? Melhor ficar de boa. E quem falou pra ele primeiro foi alguém de direita. Ele não levou a sério. Não, vou levar a sério. Não. Pra que eu vou levar a sério? Pra quê, né? E quando alguém de esquerda disse pra ele, aí ele caiu na real. Brasil. O Brasil tá tenso. O Brasil tá tenso. Por isso que há muitos anos eu falo pra vocês, gente, vai na manha, vai pela sombra, que falar grosso e lavar a alma não vai resolver as coisas. Não vai resolver as coisas assim. Se vocês realmente querem ver uma resolução, pensa, reflete, bota a mão na consciência e vai indo. Mas vamos lá. Vamos pra parte 6. Era 11 horas da noite de um sábado e o Verdivaldo e o Serapião publicam mais uma nota. Mensagens mostram irritação da equipe do ministro com Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. O Alan dos Santos aqui que se refere é o Alan do Terça Livre, que todos vocês devem saber quem ele é. No dia 14 de novembro de 2022, o juiz Marco Antônio Vargas enviou no grupo em que estava Ayrton Vieira mensagem do ministro. O texto é acompanhado de um link de uma publicação à rede social, com um vídeo do blogueiro bolsonarista, defendendo um brasileiro na sede do hotel onde os ministros estavam hospedados.
Aspas. Peço para o Ayrton falar com a PF sobre o alerta vermelho, diz o texto da mensagem enviada pelo juiz do gabinete. Enfim, Ayrton Vieira afirmou ao colega em sua resposta já ter acionado o representante da Interpol no Brasil. Segundo ele, a Interpol em Washington e o adido brasileiro na organização também tinham sido procurados para que tomassem as providências em relação a Alan dos Santos. Questionado pelo juiz Marco Antônio Vargas se a Interpol havia incluído o nome do blogueiro no alerta vermelho, o magistrado lotado no Supremo mandou um áudio explicando a situação. Abre aspas. A questão do alerta vermelho é uma longa história, mas, em resumo, é o seguinte. O pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está em Lyon, acho que é Lyon, né? Lá na França, que é a sede da Interpol. E o pessoal de lá, até agora, não atendeu, simplesmente se recusou a pôr e de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui do Brasil, afirmou Ayrton Vieira. Segundo ele, mesmo após vários pedidos, o escritório central da Interpol na França não incluiu o nome de Alan no alerta vermelho e deu a entender que a questão poderia ter viés político. É o Glenn que colocou, viu? Isso já foi feito há mais de ano. Nós estamos pedindo, eles não colocaram. Isso fez com que, aliás, o Alan dos Santos não fosse preso até agora. O juiz também comentou no áudio que até novembro de 2022, os Estados Unidos nem sequer responderam oficialmente o pedido de extradição. Abre aspas. O escritório central da Interpol em Lyon não coloca o nome dele no alerta vermelho. Os Estados Unidos não respondem ao pedido de extradição, que já foi feito, com base na prisão preventiva dele decretada, e a situação é essa. Após o áudio, os dois juízes trocaram algumas mensagens ainda sobre o caso de Alan dos Santos, explicitaram ainda mais o descontentamento com a postura da Interpol e do governo americano. Ayrton Vieira, no entanto, afirmou que o pessoal da Interpol acreditava que, com a troca de governo e posse de Lula, a situação poderia ter alguma mudança. Nem vou responder ao ministro porque ele deve saber bem essa história, disse o juiz Marco Antônio Vargas. Ele diz assim, com essa história de detalhes, tudo mais, papá. Em outra mensagem, o juiz do TSE classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos de sacanagem. Ayrton em seguida afirmou, com certeza, por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. É pesado essa fala, né? Essa fala é meio pesado. Essa fala é meio pesado. Essa fala é meio pesada. Eu tenho certeza que a imprensa vai falar que às vezes é um jeito figurado de falar, de expor a sua indignação. Eu acho que a imprensa vai para essa linha. Mas é aquela pergunta de sempre, né? Tu já imaginou se fosse em outro momento, né? Fosse no governo Bolsonaro, se isso daqui fosse dito, sei lá, por um juiz auxiliar do Moro contra o Leonardo Atucci, né? O chefe do Brasil 247, ou fosse dito contra o Leandro de Mori. Mas vamos entender, né? Certeza aqui que nesse caso aqui mesmo fala, não, é jeito de falar, né? Ninguém ia fazer isso, né? Até porque jagunço hoje em dia, não sei se tem, você pode chamar alguém assim, é coisa que ficou lá no passado, é um termo que a gente usa até hoje. É figura de linguagem, né? Figura de linguagem. Tudo bem. Após as mensagens, Ayrton Vieira ainda mandou um último áudio sobre o tema. Na mensagem, além de repetir a situação na Interpol, ele elevou o tom das críticas ao governo dos Estados Unidos. Se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e deportam, extraditam, dão um pé no traseiro, o nome que você quiser. Mas eles fazem o que eles bem entenderem com quem eles quiserem. Do contrário, não há governo no mundo que determine o que eles têm que fazer. Gostei disso, de ouvir isso, porque tinha que ser assim mesmo, aí isso ia ser uma soberania nacional. Eles têm um tempo deles, os interesses deles, esse é o problema todo, essa é a questão. O juiz ainda reforçou a leitura de que a mudança de governo no Brasil poderia facilitar o processo de extradição. O
Porque se para nós o Alan dos Santos tem alguma importância, para eles a importância é zero. Então eles não vão comprar uma dor de cabeça com o governo do Brasil. Em que pese o governo do Brasil ser de outra orientação, talvez a partir de 1º de janeiro a coisa mude, não sei. Como mostrou a Folha em março desse ano, o governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não extraditaria Alan dos Santos por delitos que os americanos veem como crimes de opinião que estariam garantidos no direito à liberdade de expressão. E para comentar sobre isso aqui, né? Eu não sou especialista do direito, mas olhando questões políticas, pensando lá atrás, nem para falar de ninguém aqui, mas para falar do cenário no Brasil, lembra dos isentões? Bolsonaro e Lula são iguais. Bolsonaro e Lula são iguais. Eu acho que não. É a mesma opinião. Você vê que a turma concorda com quem pensa que Bolsonaro e Lula não são iguais. Isso não significa que o Bolsonaro é melhor, não. Só tô falando que eles são diferentes. Tanto que você vê que um ou outro pode modificar. Você vê que a escolha de um presidente da República tem impactos na política externa de um país, na diplomacia, pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Com certeza a turma da esquerda acha que o Lula tá certo em se empenhar nisso. A turma da direita acha que não. Mas você vê, né? Bolsonaro e Lula eram iguais. Você vê que talvez não. Pelo menos a turma que acha que, a depender de quem for o presidente, você pode ter resultados diferentes. E esse mesmo raciocínio, talvez não, né? Eu acho que ele pode ser aplicado para as eleições americanas. Da mesma forma que com um presidente de esquerda no Brasil e um presidente de esquerda nos Estados Unidos, né? Lula e Biden, a coisa pode andar. Você ter o Trump, pode ficar talvez mais difícil, mais complicado. Mas tá aí o Verdivaldo, né? Parte 6. Quantas partes terão? Eu não sei, mas é a parte 6. O Verdivaldo tá treteiro. Tá treteiro. Todo dia uma coisinha. Um dia mais picante, um dia mais coisa. Essa aqui eu achei, tirando a figura de linguagem, né? Muito dura. Eu achei que vai dar confusão. Eu acho que essa nota aí ao longo do dia vai dar confusão, né? Então, vocês estão por dentro da parte 6. Mas, calma que esse tipo de nota deve sair sobre a parte 6 nas próximas horas, né? Tá todo mundo dormindo. Então, eu vou esperar o jornalista para formar minha opinião. Mas sobre o que já aconteceu até o momento, o Estadão publicou alguns textos interessantes. Saiu um do Fernando Schuller na Veja que chama minha atenção não pelo conteúdo, mas por uma peculiaridade no escrever, que dá para explicar com cores, né? Talvez explicação lúdica, mas chegaremos lá. Partes sem sigilo de inquéritos de milícias digitais e fake news não citam pedidos do ministro ao TSE. Essa matéria aqui do Estadão não é uma análise, não é uma matéria de opinião, é uma reportagem, uma matéria. Eles foram conversar com especialistas, pessoas do direito, pessoas inclusive que uma é bem conhecida desde a época que ela fazia oposição aos abusos da Lava Jato. É uma pessoa conhecida no meio jurídico por ser uma pessoa antes os abusos da Lava Jato, então ninguém vai falar que é uma pessoa bolsonarista. O ministro deixou de incluir nos documentos públicos do inquérito das milícias digitais qualquer menção ao envolvimento da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, do TSE, na produção de relatórios que embasam as investigações. Já no inquérito das fake news, embora o órgão seja citado nos atos processuais que não estão sob sigilo, não há referência de que a ordem para produzir relatórios tenha partido do gabinete do ministro. O Estadão analisou quase 7.000 páginas de 700 peças públicas. Documentos que compõem inquérito, como ofícios, petições de defesa, procurações e decisões, referente ao inquérito das milícias digitais disponíveis no sistema do Supremo. Procurado pela reportagem para saber por qual motivo esses relatórios ou o órgão não aparecem em peças públicas do inquérito das milícias digitais, ou por qual motivo a ordem para a feitura dos documentos não aparece na investigação das fake news, o Supremo ainda não retornou com o posicionamento. O espaço permanece aberto. Mais tarde deve ter uma resposta. Espero. Se tiver, eu trago para vocês.
Juristas ouvidos pelo Estadão avaliam que, embora as atribuições constitucionais permitam os atos praticados pelo ministro, tanto a ausência de menção ao órgão no inquérito das mídias digitais, quanto a falta de transparência no inquérito das fake news sobre o fato de que a determinação para a AED produzir relatórios partiu do ministro prejudicam as partes envolvidas e comprometem a legitimidade e a reputação da corte. O jurista e professor do INSPER, Luiz Gomes Esteves, ressalta que a menção ao órgão do TSE nas peças do inquérito das mídias digitais é fundamental para garantir a devida transparência às partes investigadas e para fortalecer a legitimidade da instituição perante a sociedade. Se esses documentos não existem ou se não constam nos autos do inquérito, eu acho que isso é um problema de transparência significativo. Aqui tem essas duas hipóteses. Pode ser que ele não está no auto, pode ser que ele nem exista. Porque como tem uma parte que ainda está em sigilo, a pessoa não sabe, talvez possa estar nessa parte sigilosa. Sobretudo, se considerarmos que as pessoas que estão sendo investigadas e seus defensores precisam ter acesso ao material utilizado para a realização dessa investigação, né? O cara se defender sabendo que ele está sendo acusado. Então eu imagino que sim, há um problema de transparência ali. Para o professor de Direito Penal da USP, Gustavo Bardaró, o fato de que no inquérito das fake news não esteja claramente expresso que os pedidos à AED foram feitos por determinação do ministro também é passível de críticas, já que em sua avaliação, a conduta fere a transparência da decisão. Não há menor dúvida, tanto a solicitação quanto a informação elaborada pelo TSE deveriam ser juntadas aos autos no STF. O correto seria a própria requisição estar documentada no inquérito. Se um juiz pode solicitar ao setor de desinformação TSE esse tipo de informação, o correto seria que constasse um ofício nos autos dos inquéritos, ainda que fisicamente seja a mesma pessoa. O correto seria que houvesse um ofício, um registro dizendo: nesta data, solicita-se ao órgão tal do TSE um relatório sobre fulano de tal. Na mesma linha, Alberto Toron. Esse é o que eu disse para vocês. Pesquisa Alberto Toron. Antes de ser moda, já era crítico da Lava Jato. Ninguém vai me colocar esse cara na direita. Então, um advogado, né, criminalista, garantista, avalia que o comportamento do ministro, marcado pela ausência de determinação ao órgão do TSE nas decisões do inquérito, pode colocar em dúvida a sua imparcialidade. Grave é isso aparecer como algo espontâneo quando não foi e sim por ordem do ministro. Pior ainda é, no exercício da jurisdição no Supremo, a clara perda da imparcialidade. Isso me parece grave. O acúmulo de funções e poder judiciário decorrente do desenho constitucional brasileiro, que permite ao mesmo ministro atuar simultaneamente como relator no Supremo e presidente do TSE, não justifica por si só a falta de transparência e de ritos formais na atuação do ministro, nesses casos, conforme explica o professor Luiz Gomes Esteves. O jurista também ressalta que a comunicação em um processo jurídico deve zelar pela impessoalidade, formalidade, predicados que, segundo ele, faltaram aos assessores do ministro. É muito importante que a comunicação seja formalizada, pois todos esses agentes são servidores públicos, precisam fundamentar as suas decisões, especialmente aquelas tomadas no âmbito de uma investigação criminal, que pode trazer várias consequências para a vida de qualquer pessoa. Esteves aponta ainda que o próprio escopo da atuação do órgão, que em tese, e esse é um ponto que já foi levantado em editoriais, já foi levantado por outros jornalistas, né? Mas que são especialistas no direito. Até jornalistas tinham comentado sobre isso. Que é o quê? Em tese, ele não sabe, eu não sei. Eu tô seguindo o que o jurista disse. A atuação do órgão deveria limitar ao âmbito eleitoral. E aparentemente, essa estrutura foi utilizada para outros temas e investigações, extrapolando a sua competência jurisdicional. Essa assessoria do TSE tem um papel limitado a questões relacionadas ao processo eleitoral. Não é uma assessoria que pode produzir informações ou exercer o poder de polícia, sobretudo. Portanto, ela está limitada a questões relacionadas a eleições. Nesse contexto,
Eu diria que ainda mais importante, além da elaboração de um ofício ou documento formalizado, compreender se os pedidos de investigação ou de produção de informações estão realmente relacionados ao papel que o TSE desempenha no nosso sistema político. Aspas de novo. O escopo do inquérito das fake news não se confunde com o da justiça eleitoral. Existem alguns temas investigados no inquérito das fake news que não são relacionados às eleições, assim como a temas de competência da justiça eleitoral que não estão vinculados ao inquérito das fake news. Portanto, é necessário separar as duas coisas e olhar com muito cuidado todas as decisões tomadas no âmbito do inquérito e as decisões relacionadas ao TSE, para entender se alguma dessas decisões, tomadas pelo ministro, ou algum dos pedidos realizados por ele, ultrapassa os limites de sua atuação, seja como relator do inquérito das fake news, seja como presidente do TSE. Aí, tem duas análises. A próxima um pouco mais interessante, do Estadão. A próxima traz um elemento novo. Essa daqui também traz alguns pontos. E esse Francisco Leali, esse daí, minha Nossa Senhora, era da Globo até. Trabalhava antes na Globo, o Leali. Lá no Estadão já tem um tempo. O dia que o ministro mirou live de argentino para pegar Eduardo Bolsonaro. O conteúdo das mensagens reveladas pela Folha de São Paulo mostra claramente uma contaminação, né? Enfim. Aí ele fala que a informalidade que fez um perito da Corte Eleitoral atuar também informalmente para instruir a apuração do Supremo pode não cheirar bem para boa parte dos narizes mais ortodoxos do meio jurídico. Os bolsonaristas já estão reclamando que houve direcionamento nos alvos do ministro. Em uma das mensagens, há referência ao desejo do ministro que sua equipe buscasse ligações entre Eduardo Bolsonaro e o Fernando Serimedo. Isso foi no dia 4 de novembro de 2022, o segundo turno das eleições já tinha passado. Lula já estava eleito. Foi após o período eleitoral. Vem na linha do que o professor do INSPER comenta lá na nota dos especialistas. Nas mensagens entre integrantes, o juiz auxiliar avisa. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Está lá, ele comentou, tá na parte 3 do Verdivaldo. Aí, o que é que diz o Francisco Leali? Cara, não precisava ir muito longe. Porque no dia 4, já no dia 4 de novembro, 3 repórteres do Estadão já tinham mapeado as ligações entre Eduardo e o Serimedo, né? 2 semanas antes da live da Argentina, Eduardo estivera com ele em Buenos Aires, entrevista ao site Notícias, Serimedo dissera manter amizade com o deputado desde 2010. Na entrevista, o argentino foi apresentado como consultor do Bolsonaro pai no Brasil. Resumo da história. Nesse caso, o ministro solicitara apenas o que tinha acabado de vir a público. Então, por que tanto barulho? Qual seria o problema? Tá pedindo algo que já era até público, né? Já tinha matéria do Estadão no dia. E aí o jornalista do Estadão diz, rapaz, talvez o problema está nos detalhes. E às vezes o detalhe é tudo. Quando fica-se sabendo que um juiz está ao lado do ministro do Supremo, declara que o chefe quer pegar fulano, o princípio da tal imparcialidade parece ter tirado férias. Afinal, o sentimento de querer pegar o bandido combina mais com policiais e acusadores. Talvez seja essa toda a celeuma, o fato do Supremo ter assumido um papel que não era seu, de criar um inquérito sem requisição do Ministério Público, de julgar gente sem direito a foro especial e arbitrar penas a esses como se estivesse a lidar com deputados, senadores ou presidentes flagrados em delito. O papel que o Supremo assumiu não foi inventado. A maioria dos ministros chancelou, né, as decisões do colega. A Corte julgou se necessário sair do topo do Olimpo Judicial para ir tratar da barbárie que se instalou no dia 8 de janeiro. Mas, né, às vezes o detalhe acaba por ser mais importante do que a cena inteira do filme de ação, né? Então, o tempo tá passando e críticas vão aparecendo. Essa daqui chamou mais minha atenção porque o cara basicamente coloca na mesa algumas afirmações que eu falei, mas peraí, é sério que você vai afirmar isso daí, Fabiano Lana? Ele que fala lá, né?
Principalmente essa nota deve ser até no Estadão Impresso, né? Do domingo, acho que sai do Impresso do domingo. Enfim. Entretanto, Moro, o ministro, criminosos da Lava Jato e golpistas, todos errados ao mesmo tempo. Eu gosto assim, né? Todo mundo errado, só ele tá certo. Aí lá pras tantas, depois do início, que é meio devagar que ele começa, indo direto ao ponto, ele fala assim, ó. Entretanto, por mais que sempre haja juristas, políticos, militantes e colegas a defender as ações do ministro, houve a impressão, e nesse caso a intuição vale muito, de que o juiz é bastante seletivo e mesmo subjetivo na condução dos inquéritos. Ficou comprovado que ele escolhe os alvos a bel prazer, investiga e pune, em alguns casos por mera opinião, por mais repugnante que seja. E mesmo o pior criminoso merece ser ouvido e ter algum grau de proteção do Estado. Atualmente, há uma condição assimétrica. Se a lei ou mesmo o regimento interno do Supremo permite as ações do ministro, pois isso aí deveria ser corrigido para melhorar o balanceamento da democracia. Só que na prática, o que temos hoje, com a existência desses inquéritos, é a reinstauração da censura prévia no Brasil e mesmo em algum nível perseguição política. É mesmo. Tem perseguição política. Eu não lembro de quando eu li na imprensa, beleza, que vai ter algum jornalista que, por exemplo, eu nunca trago nenhuma nota do Guzo do Estadão. Por quê? Porque as notas do Guzo são sempre críticas. A nota do Guzo é óbvio que ele vai puxar o saco da direita. Ele vai cortar para a direita. Eu não sei, eu não faço ideia porque o Guzo ainda tá no Estadão. Né? Ele deve ser muito amigo da família, porque se não fosse, ele já tinha sido chutado de lá. O povo deve gostar muito dele para não expulsar ele do Estadão. Todas as notas do Guzo são mais à direita. Aí você vê jornalista de direita falando sobre isso. Pô, tá rolando perseguição, tá ruim. Agora, jornalista do consórcio falar isso, eu falei, rapaz, novidade, viu? Hoje o limite da liberdade de expressão no Brasil é a cabeça do ministro. Eu também, né, todo dia, talvez num Demetrio Magnoli lá na Globo News fale uma coisa assim. Mas você vê que o debate público, né, ele tá começando a avançar. Eu sempre gosto de analisar as coisas, como diz o negócio de pesquisa, né? Pesquisa é a foto. Você não tem que olhar a foto, você tem que olhar o filme, né? E olhar o filme é você olhar os diferentes dados, os eventos que estão acontecendo, botar em sequência, né? Como cada um fosse um frame. Quando você pega o Brasil, 2020, 21, 22, 23, até agora 2024, você vê o tratamento que a imprensa deu para diversos assuntos, diversas coisas que aconteceram, mesmo diante de muita coisa que o pessoal trazia, colocava na rede social. Você vê o tratamento e fala, cara, eu acho que tá meio injusto o tratamento essa daqui da imprensa. Aí o tempo vai passando. Aí você vê notas assim agora, você fala, rapaz, mudou, viu? É igual, tipo a janela de óbvio, né? Vai deslocando um pouquinho. A cada vez mais ainda, assim, a galera tá começando assim, ó, tá ruim, não tá bom. E pra você ter certeza que essa nota não é de um bolsonarista, o resultado deletério disso, reforçado por quem omitiu ou apoiou, é que uma extrema-direita golpista hipocritamente tem se colocado como bastião da luta pelo livre expressar, causa dos grandes pensadores liberais como John Locke ou Stuart Mill. Será que a extrema-direita é golpista, Fabiano Lana? Talvez, né, a janela de óbito ela vai continuar avançando até o ponto do erramos. No Brasil nunca existiu extrema-direita. Eram apenas conservadores e pessoas que estavam chateadas com o que se passava no Brasil. Será que a gente vai chegar nesse nível algum dia? Mais uns 2 anos, mais uns 5 anos, mais uns 10 anos? Eu acho que um dia vai chegar. Eu acho que um dia o debate público vai surgir alguma nota assim na imprensa, né? E se a gente tiver mal avaliado a turma da direita? E se eles estivessem certos? E se a galinha veio primeiro que o ovo? Porque parece que do nada surgiu uma turma de maluco. É a criação espontânea, a biogênese, né? Chegou lá a criação espontânea, mas talvez não foi isso, né? Talvez assim, toda ação tem uma reação, né? A coisa vai crescendo, até a gente chegar aqui. Então,
Esperar pra ver. Aí depois ele continua indo, falando que é fundamental que o processo de investigação e punição contra os autores de uma tentativa de golpe de Estado seja investigado, julgado da maneira transparente, objetivo e imparcial. O golpe que não aconteceu. Até também para não oferecer argumentos jurídicos e políticos para o campo que tentou cometer os crimes. Da maneira como os inquéritos têm sido conduzidos, são um presente para os seguidores de Bolsonaro alegarem que são perseguidos políticos. Mas ainda são alegações, né? Não é, ainda não é, mas pode ser que lá na frente seja perseguição política. Tá bom. Aí o Fernando Schultz, eu tinha certeza que ele escreveu sobre isso, na sua matéria semanal da Veja. Ele fala sobre o país rendido. Ele começa então no carro do Eduardo Bolsonaro, né? Ali uma troca de falas. E após colocar a troca de falas entre os envolvidos sobre Eduardo Bolsonaro, o Schultz diz, né? Para resumir, primeiro escolhe o alvo político, depois vai pesquisando na internet para produzir o laudo, isto é, a justificativa de que a autoridade precisa para fazer o que quer fazer, isto é, censurar, bloquear e tudo que sabemos. Em outro momento, o foco é uma revista. Aí ele relata aí sobre a questão da Revista Oeste, que vocês também acompanharam. A mensagem revelada pelo Guedes, será peão, série reportagem, né? São striptease das instituições brasileiras, papapá. O que já veio à tona é pra lá de preocupante. Imagine uma autoridade de Estado, em Brasília, literalmente pedindo para disfarçar o nome de um tribunal e do próprio ministro em documentos oficiais, para não ficar chato ou muito descarado, né? Não há muito o que dizer sobre isso. Os fatos falam tão alto que qualquer comentário soa um pouco irrelevante. O modus operandi é claro. Define-se o foco político, logo se demanda da assessoria que se produzam as provas, como definiu um jurista bem-humorado, atira sem provocação, sem contraditório, e nesse caso, feitas por um tribunal eleitoral foram fora do período eleitoral. É isso, nós nos transformamos na única democracia do planeta onde os direitos individuais mais elementares do cidadão flutuam à mercê da subjetividade de uma autoridade de Estado. Tragédia sim. Mas, para quem vai em cana sem saber por quê, quem é banido das redes de ofício, quem tem as contas bloqueadas por um papo furado no WhatsApp, quem perdeu a vida no presídio, sem ira nem beira porque ninguém despachou o processo, uma tragédia de fato e quem sabe merecida. Minha intuição é que nos transformamos exatamente no país que desejamos ser. Boa parte do Brasil deseja que as coisas sejam assim. Desejam que tenhamos uma democracia de tutela, com a condição de que o grande xerife mande fazer laudo só para o outro lado. Enquanto for assim, tudo estará bem para boa parte da imprensa, da academia, das instituições, do mundo político. Isso daí não é só a esquerda, não. Os isentões bateram palma e ainda incentivaram. Fernando Moura, Danilo Gentili, a turma do MBL. E aí ele também põe um parágrafo para dar uma explicação. Indo por finalmente, ele diz que ele conclui o texto com isso daqui, ó. Talvez por isso minha referência sempre será Eleanor Norton, advogada negra que um dia qualquer em 69, diante da Suprema Corte Americana, defendeu os direitos do Clarence, um líder lá de um grupo muito abjeto. Ela fez por entender que, irmão, tem que ter um princípio. Em nome da Constituição, algo que a obrigava por vezes a defender pessoas que não a defenderiam. Essa história sempre me tocou e digo que sobre isso não alimento lá grandes expectativas no Brasil de hoje. Vejo que já fomos contaminados pelo vírus do ódio e da paixão política. Esse é um sentimento que realmente cresceu muito e não cresceu de forma aleatória. O verdadeiro ódio político que surgiu no país é graças à imprensa. A imprensa corroeu a cabeça do petista. Sabe, o petista agindo de forma visceral é a imprensa desumanizando as pessoas de direita. É só um lado que apanha, não tem como isso ser normal. Só um lado apanha, só um lado apanha, só um. Em um país no qual nunca prosperou de fato a tradição liberal democrática. E por isso a relativação do direito. O truque, o ministro nervoso e meio inventado, laudo feito sob medida, o abuso, enfim. Tudo que faz tanta gente boa sinceramente desejar ir embora, simplesmente, né, largar de mão esta república que parece não ter mais jeito. Que é outro problema, né? Muita gente acaba por perder esperança no Brasil diante de tudo que está acontecendo.
Esse texto aqui, os parágrafos que faltaram não ia fazer diferença em relação a cores. Tem uma cor que não apareceu nas marcações. Não precisou tirar nada. Aí você vê, né? Olha o que o Rica Perrone disse. O Fernando Schuller, um cara que teria apoio político, conhece gente até da época do PSDB, ele era um cara meio que ligado ao PSDB, escreve na Veja, e aí, né? Fala grosso, não precisa falar grosso, todo mundo entendeu a mensagem. Todo mundo entendeu a mensagem. Todo mundo sabe do que está sendo tratado aqui. Pra ver que o louco não sou eu. Talvez o Fernando Schuller faz parte da tropa dos covardes. Tem espaço, Schuller. Senta aqui do meu lado. Vamos ser covardes juntos. Carol de Tone falou do que depender dela. E isso aqui não só depende dela, né? Isso é óbvio. Ela preside a CCJ e tá ali, ó. Ela promete dar celeridade à PEC que limitam, né, o poder do Supremo após a Corte suspender emendas. Eu não acho que a Carol Iturno está preocupada com a emenda, eu realmente não acho. Eu acho que já era interesse há um bom tempo. E falou que no que depender, na CCJ vai andar. Plenário, aí depende da boa vontade do senhor Arthur Lira. E depois ainda tem o Senado, né, do senhor Rodrigo Pacheco. Mas tem uma que já passou pelo Senado, agora é só passar pela Câmara. Aí, pra gente chegar meio que nos finalmente, comentar só duas coisinhas pra vocês, né? A gloriosa imprensa brasileira. Deputados montam uma tropa de choque pra blindar o ministro. Todo mundo é firme e forte. Eu almoço na casa de Rodrigo Maia, dia seguinte da reportagem. Rodrigo Maia. Enfim, um grupo de deputados decidiu montar uma tropa de choque em defesa do ministro. Você vê como são as coisas, viu? Rapaz... Aí eu li esse assunto e fiquei pensando, né? Rodrigo Maia. Pô, Rodrigo Maia agora trabalhando por bancos, né? Meio que esses grupos aí, tipo de representação, que representam os bancos. Do bem, bacana. Aí eu fico pensando, né? Qual é a mensagem que o Lauro Jardim, que é o colunista do Globo, que cobre o mercado financeiro, quer passar ao publicar essa nota? Né? Porque a Naira é jornalista que trabalha na coluna do Lauro Jardim. Qual a mensagem? É que os bancos estão de boa. É essa a mensagem? Não, os bancos estão ao lado da democracia. Aí, a mesma Naira, um pouco antes, publicou essa nota. E essa nota me lembrou 2023, janeiro de 2023. A discussão sobre impeachment vira moeda de negociação no Senado. Em janeiro de 2023, na disputa da presidência do Senado, a imprensa começou... faltando aí 5 dias para a eleição, que viu que o Rogério Marinho estava crescendo, começou a publicar várias notas falando que o Rogério Marinho tá vindo, vai arrepiar, vai fazer, vai acontecer, etc. Colocando palavras na boca dele que ele nunca havia dito. Nunca havia dito. E você vê os últimos dias, as emendas que foram suspensas e que isso pode embalar o meio de campo, até ajudar o Lula, né? A conseguir enfraquecer o Lira e no Senado enfraquecer o Alcolumbre. Aí você vê que a imprensa também tá nessa, né? A possibilidade de pautar impeachment voltou a ser uma negociações de senadores, que tá disputando a presença da casa em 2025. Mas engana-se que o escolhido é o ministro. A avaliação é que ele tem muito apoio político na casa, o que seguraria qualquer possibilidade de tirá-lo. Já outros ministros do Supremo são considerados mais enfraquecidos politicamente. E a nota fala da turma da direita, né, que tem nessa pauta e tudo mais. Você coloca toda a corte contra a direita no Senado. Olha, eles estão aí, eles vão atrás de vocês tudo. Já tá queimando a galera. Uma semana que são notas sobre isso, sucessão, emendas, tudo mais. Eu fico só observando. Na coluna do Lauro Jardim. Mas aquela do Rodrigo, assim, na cara do Rodrigo... É por isso que o Lauro Jardim sabia, né? Falou de banco, o Lauro Jardim está presente. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Falo pra vocês, quando você lê da imprensa, procure enxergar o padrão. Ninguém tem fonte em todos os locais, ninguém é especialista em tudo. Quando você começa a entender como cada jornalista se posiciona no debate público brasileiro, as coisas ficam um pouco mais claras, ficam mais fáceis de entender. E é isso. Sabia que não dá pra falar de eleição?
Não dá pra falar também o Senoa Bravanel, né? O Silvio, se foi ontem. A gente é triste, é isso pra todo mundo. Todo mundo tinha um carinho pelo Silvio, né? Um cara bem carismático. Quem era criança nos 90, 2000, com certeza assistiu muito Sábado Animado, né? Bom Dia e Companhia. Mas a gente comenta umas coisinhas sobre isso. E por hora, ficamos por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quer dar um pouco mais, passando no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Será que amanhã vai ter a parte 7? Não sei. Se depende do Verdivaldo, acho que sim. Vamos ver essa questão do Twitter. Será que amanhã vai ter Twitter no Brasil? Será que ainda vai ter Twitter no Brasil hoje? Hoje é domingo, né? Não sei se vai ter uma decisão no domingo, mas até quando o Twitter seguirá funcionando no Brasil? Não sei. Sei que confusão não falta para os próximos dias. E ainda tem eleição que, rapaz, graças a Deus que eu não precisei falar de eleição hoje. E vários outros assuntos que estão acontecendo no Brasil que estão totalmente em segundo plano. Minha Nossa Senhora. Aquele grande beijo e abraço, gente. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.